De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o número dos casos de câncer deve subir até 50% até o ano de 2030, atingindo cerca de 22 milhões de pessoas. O levantamento, que colocou o mundo em alerta, abre espaço para uma discussão. É possível prevenir a doença? Quais pesquisas estão sendo realizadas como forma de buscar o diagnóstico mais precoce? O Eureka está no ar. O Brasil deve registrar 600 mil novos casos de câncer até o fim de 2017. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o tipo mais comum da doença é o de pele, que não costuma levar à morte. Entre os homens, o câncer mais comum é o de próstata, seguido pelo de pulmão, enquanto entre as mulheres, os mais comuns são o de mama e colo de útero. Entender como a doença funciona é o ponto de partida para buscar uma prevenção. O câncer é um conjunto de mais de 100 doenças. Ele tem várias causas, tem tanto fatores externos quanto fatores internos que vão alterar a multiplicação das células, vai alterar o DNA da célula e aí vai começar a ter uma multiplicação mais desordenada, uma multiplicação mais acelerada da célula, formando uma massa, por exemplo. Ela pode ter uma agressividade, que isso varia dos tipos de neoplasia. Então, quanto mais agressividade, maior os tumores e tem a chance dela disseminar para outros órgãos, que isso é mais conhecido como metástase. A causa da doença pode estar relacionada a fatores genéticos, mas alguns hábitos também podem contribuir para que o câncer apareça. Todos os nossos hábitos de vida, os nossos consumos exagerados, como bebida alcoólica, como o tabagismo, como uma alimentação também desregrada, se a gente conseguisse melhorar tudo isso, a gente consegue prevenir mais os cânceres. A alimentação inadequada é classificada como segunda maior causa de câncer. E o consumo constante de alguns alimentos também pode favorecer o aparecimento da doença. A gente tem, tantos alimentos que a gente fala que são os ultraprocessados. São aqueles alimentos prontos para o consumo, Então aqueles que a gente só pega e aquece ou que vem dentro da embalagem, já prontinho. Esses alimentos, eles têm um excesso aí de substâncias que são tóxicas, que são nocivas para o nosso organismo, Que são aqui a gente fala que são as substâncias cancerígenas. Então, eles vão ter nitrito, nitrato, excesso de sódio, excesso de gordura. E aí, essas substâncias, a longo prazo e consumindo em excesso, traz prejuízos para o nosso organismo. E um desses prejuízos é aumentar a predisposição a alguns tipos de câncer. Por exemplo, câncer de intestino e câncer de estômago. Por outro lado, manter uma dieta balanceada e rica em nutrientes saudáveis é uma das chaves para inibir a ação de agentes agressores no organismo. Os alimentos, eles agem com substâncias, Por exemplo, substâncias que são antioxidantes, anticancerígenas, imunossupressoras, que elas vão auxiliar tanto inibindo, que a gente que consigam chegar agentes agressores nas nossas células, quanto aquelas células que elas já têm algum problema, que estão danificadas, a gente conseguir reverter o quadro dessas células. Fazer exames médicos com frequência é fundamental para receber um diagnóstico precoce, já que em alguns casos a doença começa silenciosa. A Adriana descobriu o tumor na tireoide há 4 anos de maneira inesperada. Eu fui fazer um exame de rotina para entrar numa empresa, aí a médica colocou a mão na minha garganta e falou que eu tinha um volume maior na garganta. Só que eu deixei passar, fui fazer ultrassom quase um ano depois. Na ultrassom, descobri que a minha tireoide estava 3 vezes o tamanho de uma tireoide normal. E tinha vários cistos dentro dela. Após um novo exame médico, veio a notícia. Na cirurgia, que foi retirada a tireoide, após a cirurgia foi feita a biópsia. Na hora que eu li o diagnóstico, eu falei microcarcinoma. Na hora que fala carcinoma, você já não pensa em outra coisa. No caso da Adriana, não foi necessário dar início a tratamentos comuns como a químio ou a radioterapia. No entanto, fazer acompanhamento médico e manter um estilo de vida saudável é um dever que a acompanha até os dias atuais. A gente fica de olho se tem alguma modificação na região,
porque qualquer modificação pode ser um sintoma de volta de alguma célula, né? Desenvolvimento de alguma célula. Apostando na eficácia de um tratamento preciso, novas técnicas têm sido pesquisadas. Aqui nesta clínica oncológica, foi desenvolvido o PCR digital em gotas, um procedimento laboratorial capaz de identificar as mutações genéticas que caracterizam os vários tipos de câncer. O exame PCR em gotas funciona da seguinte forma: o DNA, misturado com óleo de emulsão, é colocado em um cartucho gerador de gotas que fornece cerca de 20.000 gotículas de material genético. Após esse processo, as gotículas são então transferidas para uma nova placa e encaminhadas para uma leitora, que faz a análise dos resultados de forma digital. A partir daí, o médico tem acesso ao resultado, que informa as mutações presentes em cada DNA. A ideia hoje que se tem é que você deva identificar, nós já temos tecnologia para identificar essas mutações. E a partir daí, inclusive, medicamentos que vão atuar revertendo esse processo, é chamado terapia alvo molecular. Então, para que você possa corretamente tratar essa pessoa, saber exatamente a mutação e fazer um tratamento personalizado, um tratamento customizado, você precisa saber dessas mutações. Então, a tecnologia de PCR digital em gotas é uma das ferramentas que a gente tem, que faz com que pedaços do DNA que você queira estudar, né, onde é que ficam ali os genes, eles sejam amplificados. Embora seja um método inovador, a PCR digital em gotas não vem para substituir terapias convencionais de combate ao câncer. No entanto, a técnica se mostra como um procedimento ideal para otimizar os tratamentos, e a ideia é que ela seja bastante usada em um futuro próximo. É um exame muito simples, né? É um exame de sangue, como se a pessoa fosse fazer, por exemplo, uma dosagem de glicose no sangue, né? Então, não gera risco algum. É um exame que tem múltiplas aplicações, no diagnóstico menos, mas mais no prognóstico, depois para indicar o tratamento personalizado, depois para acompanhar a resposta, depois para detectar resistência ao tratamento e novos tratamentos, ou seja, tratamentos subsequentes. Então, para esse cenário, ela se mostra como exame ideal. Ela precisa baixar mais o custo, ela precisa ter a aprovação, por exemplo, no rol da ANS, para que os convênios possam cobri-la, mas a tendência dos custos é cada vez caírem mais. Após o diagnóstico, encarar a doença de forma otimista é essencial para a cura. No Brasil, diversas ONGs e instituições dão apoio a pacientes. Uma delas é a Fundação Sara, que há 19 anos acolhe crianças e adolescentes que vêm à capital em busca de tratamento. Hoje, a Fundação Sara ela faz um trabalho muito intenso, totalmente na parte de assistência social, né? A gente tem aqui na Fundação 11 programas que beneficiam as crianças e as suas famílias. Todas as nossas crianças e adolescentes, elas ficam aqui com seus acompanhantes, então todos os nossos programas são para eles. Nas crianças e adolescentes, o câncer exige uma observação maior, já que os sinais se parecem muito com os de outras doenças comuns na infância. Assim, sintomas como perda de peso, manchas roxas na pele, sangramento pelo corpo sem a presença de machucados, dor de cabeça acompanhada de vômito, alteração na visão ou perda de equilíbrio, caroços pelo corpo, palidez inexplicada e febre prolongada merecem atenção especial. Hoje o câncer infanto-juvenil é a doença que mais mata, né? Ele só perde para acidentes, causas externas, então é um problema mesmo de saúde pública que a gente sempre tem que estar alerta. A Isabelle chegou na Fundação Sara há 10 meses. Enquanto aguarda o fim do tratamento, o maior sonho da família é que ela volte logo para casa. Aos 3 anos de idade, ela começou a inchar o rostinho e a gente correu para um hospital, correu para outro. Demorou mais de 1 ano para descobrir. É muito doloroso, né? No começo, assim, a gente fica muito apavorada, imagina muita coisa. Aí depois a gente começa, assim, entregar um pouco da situação mesmo para Deus, para nos ajudar. E aí que a gente vai conseguindo ir superando. O que a gente pensa no futuro é tudo de bom, né? Ela voltar às aulas, porque ela não está estudando. Ela terminar esse tratamento logo e ter uma vida normal. Eu quero ficar com meu irmãozinho, quero sair com meu pai, passear, quero voltar para minha casa. O medo e a incompreensão a respeito do câncer fazem com que a doença seja muitas vezes vista como uma sentença de morte, o que não é verdade. No ano de 2014, a PUC TV também visitou a Fundação Sara. Na ocasião,
nossa equipe pôde conhecer crianças muito especiais. 2 delas, o Hugo e a Vitória, venceram o tratamento e hoje passam bem. E o Hugo até mandou um recadinho pra gente. Hoje eu estou muito bem e por isso estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar para vocês que se você tem Deus, você não desiste de nada. E a caminhada pode ser até pesada, mas se você tem Deus, a caminhada fica normal. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que me conhece, lá do hospital, fundação, principalmente a PUC que esteve lá na fundação fazendo um vídeo de nós. Mandar um abraço para vocês, para todo mundo daí. Quando o assunto é câncer, há uma infinidade de mitos que cercam as causas da doença. Um se relaciona ao uso do micro-ondas. Mas será mesmo que esse aparelho é tão perigoso quanto se pensa? O próprio INCA, né, que é o Instituto de Prevenção ao Câncer, que nos dá todas as orientações aqui no Brasil, ele coloca até isso como mito, porque as substâncias que vão estar ali, a radiação que sai do micro-ondas, ela não atingiria o próprio alimento. Mas o que acontece? Tem certos tipos de utensílios domésticos que, por exemplo, quando eu esquento o alimento, eu poderia transferir substâncias sim que são cancerígenas. Por exemplo, quando eu aqueço um alimento naquelas embalagens plásticas, então quando eu aqueço essa embalagem passa substância tóxica para o alimento, por exemplo, o bisfenol A. O material ideal para a gente, né, condicionar alimentos é o vidro. Que aí o vidro, ao contrário do alumínio, do plástico, ele não vai passar nenhuma substância para o alimento, não interfere no sabor, na coloração, no odor, nada do alimento. Espero que você tenha curtido a Eureka de hoje. Se quiser rever essa ou outras edições do programa ou mandar uma sugestão pra gente, é só entrar em contato pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.